tenho um livro encalhado aí que começou a ler em algum momento, que estava super empolgado e a empolgação sumiu e o livro ficou parado, que atire a primeira pedra. Provavelmente eu seria a última a atirar essa pedra, porque o que eu mais tenho aqui é livro que eu iniciei para algum projeto, para algum desafio. O desafio passou e aí o livro ficou parado porque eu não terminei de ler no prazo do desafio. E eu sou muito assim, de desafio, de prazos. Se o prazo que eu estabeleci para fazer aquela leitura acabou e eu não terminei aquela leitura, provavelmente eu nunca terminarei essa leitura. Não me orgulho disso, tá? Por isso que eu estou aqui no vídeo de hoje, para poder me redimir, para poder finalizar esses livros que estão parados aí há um tempinho. A pilha de leituras está um tanto quanto considerável, dá pra ver que muitos deles eu já tô bem avançada, assim, tipo, tem várias marcações aí. E se tem marcação é porque eu tô gostando, só que surgiram outras leituras no meio dessas leituras, e aí eu fui priorizando outras leituras, porque o prazo de fazer essas que eu já tinha começado tinha passado. Como eu falei, né, sou dessas. Então, essa semana eu vou me dedicar à leitura desses livros em específico, principalmente no período da tarde. Pela manhã eu ainda vou tentar ler alguns outros livros que já estão na TBR do mês de março, e de tarde eu vou me dedicar a esse desafio de tentar finalizar o máximo possível de livros nessa pilha aqui de livros iniciados. Então eu vou mostrar os livros que eu tenho aqui, e eu resolvi fazer tipo uma ordem assim de leitura, né, que eu quero colocar eles pra ficar organizado também, pra não chegar na hora de ler, eu ficar na dúvida do que eu quero ler, e aí eu acabar me enrolando mais. Então eu vou mostrar inclusive na ordem, mas antes disso, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda primeiramente. Se gosta de um bom desafio de leitura, já aproveita pra se inscrever e ativar as notificações pra ficar sabendo sempre que sair vídeo novo por aqui, porque eu também adoro um desafio, adoro me desafiar e compartilhar com vocês toda essa experiência, por mais que o desafio acabe me derrubando no meio do caminho, mas eu gosto de compartilhar mesmo assim. Então já se inscreve aí e já deixa o seu like para acompanhar os próximos desafios por aqui. Então hoje, segunda-feira, eu escolhi terminar o livro dos Humanos. É um livro bem curtinho, eu tava lendo ele assim, um capítulo por dia, e aí os capítulos dele também são bem curtos, então parece que eu li pouco, mas eu já devo ter lido tipo uns 15 capítulos. Então assim, isso, de certa forma, dá uma motivada, né? Quem não gosta de um capítulo curto, a ter a sensação ali de que você tá avançando na história. Então, por isso que eu escolhi ele também, né? Por ele ser um livro mais rápido aí de finalizar, as informações bem legais, assim, dos primórdios ali da humanidade, algumas curiosidades sobre os seres humanos e aqueles seres que vieram antes da gente também aí no planeta Terra. Acho que eu falei o que eu tinha pra falar, acho que deu pra entender como é que vai funcionar essa semana. Agora vamos iniciar as leituras por aqui e espero que dê tudo certo. E eu espero que vocês gostem do vlog e que sirva também de motivação, de inspiração para você do lado daí que tem alguma leitura que tá parada. Senta, vê quantas páginas faltam, tenta redividir, replanejar, reorganizar essas páginas aí ao longo da sua semana de uma forma que fique leve e que te faça concluir essa leitura que às vezes você até queria terminar, mas coisas aconteceram no meio do caminho que não foi possível, né, seguir com os planos. Então fica de motivação para vocês o lado daí finalizar uma leitura abandonada também.
acabei de fazer um sprint de mais ou menos 1 hora e 10 minutos lendo o Livro dos Humanos. E esse livro, por mais que eu tenha falado que a leitura dele seja fluida, que ele é fácil de ler, por mais que sejam informações mais técnicas, eu demoro mais pra ler, porque eu fico marcando e anotando, sublinhando as coisas. E eu nem tô colando post-it ainda. Se eu colasse post-it, eu ia demorar mais ainda. Tô marcando bastante coisa, porque tem muitas coisas interessantes, assim. Por exemplo, agora eu li, acho que foram uns 4 capítulos que falaram sobre várias coisas diferentes, mas que ao mesmo tempo, no final, todas elas acabam se ligando. Então a gente teve um pouco sobre o uso do fogo dos humanos, como o fogo o fogo já existia antes da gente, criar o fogo e tal, só que a gente deu, um uso pro fogo, e aí, às vezes, um hábito que se tornou aí, um luxo, digamos assim, na verdade, ele foi adaptado ao longo dos milhares, milhões de anos, como uma forma de sobrevivência. Tivemos aqui também algumas coisas aí relacionadas à agricultura e à moda, e como tudo que surgiu meio que como uma forma de sobrevivência e evoluir a espécie com as melhores características possíveis ali, foram se tornando coisas mais fúteis, digamos assim, a moda, por exemplo. E aí o autor, ele traz esse comparativo entre os humanos e os animais, para mostrar que a gente não é a última Coca-Cola do deserto, o último biscoito do pacote. Existem animais que fazem a mesma coisa que a gente, basicamente, só que, isso aí agora já é a minha opinião, os humanos levam isso tudo para um lado mais, assim, ganancioso e fugindo um pouco do objetivo. Por exemplo, como a gente tem aqui o uso do fogo que eu falei, existem animais que usam o fogo para caçar. Então, alguns pássaros que pegam gravetos que estão em chamas ali e jogam numa parte da floresta que está mais seca, para fazer os animais que são as presas dele fugirem e ele conseguir ir atrás desse animal caçar. Aí você vai ver o homem, para que o homem usa o fogo? Enfim, essas diferenças, essas relações aí o autor traz nesse livro, e eu acho bem interessante esse comparativo. E se parar pra pensar, a gente nem é tão evoluído assim. Enfim, eu tô gostando bastante, ainda não cheguei na metade. Eu queria ter chegado até a página 100 antes de fazer uma pausa. Mas agora eu preciso fazer um trabalho pra entregar ainda hoje. E aí eu vou fazer isso e depois eu tô livre pelo resto do dia pra continuar essa leitura. Trabalho feito. Agora eu tô aqui pra fazer um lanche. E vai ser um lanche, meu lanche favorito. Perfeito, inclusive, pra momentos de leitura. Ontem, dia 16, foi o dia da pipoca. Não sei se dia mundial, dia nacional da pipoca. Mas o Cinemark fez aí pelo Brasil todo, aparentemente, uma promoção de que você poderia levar um recipiente. E aí eles limitaram, né, assim, um recipiente que coubesse 10 litros de pipoca. E por um preço, né, de 19, pouquinho, 20 reais, basicamente. E a pipoca sendo um dos meus lanches favoritos, um dos meus vícios, eu não pude perder esse dia, né? Então aí, pra não ir também só pegar a pipoca e ir embora, a gente acabou ficando por lá mesmo e assistimos um filme, que inclusive foi o Mickey 17. Eu gostei, eu não sou muito de filmes de ficção científica, esse tipo de coisa, mas eu até que gostei desse. E, enfim, sobrou essa pipoca dos 10 litros que a gente pegou, a gente comeu quase tudo. Sobrou, inclusive, uma quantidade menor do que eu costumo fazer pra mim quando eu vou comer, assim, de lanche. Mas aí eu coloquei na geladeira, coloquei agora no micro-ondas e tá novinha, pipoca de cinema em casa. Olha, chegou numa parte tão chata agora que eu tô considerando
aderir levemente à leitura dinâmica. Tá falando agora sobre a vida sexual dos bichos. Não me interessa nem a dos personagens de livro que os autores enfiam aí no meio pra ocupar a página. Imagina a dos bichos. Só vou ler rápido, passar o olho assim e passar pra próxima parte. Vocês vão perdoar aí o olho vermelho de quem acordou super cedo. Passei a manhã lá na casa dos meus pais pra receber uma encomenda, porque não ia ter ninguém em casa. Voltei pra casa, não dormi, porque eu não consigo dormir de tarde. Acho, sei lá, que eu tô perdendo muito tempo. E aí, até agora, eu não retomei. Na verdade, eu retomei a leitura ontem, mas até agora, no dia de hoje, eu não peguei Good Omens pra ler. Mas ontem eu li consideravelmente, não sei quanto. Talvez, deixa eu ver. Eu li bastante, tá? Mais de 60 páginas. E assim, como eu fiquei muito tempo sem ler ele, quando eu retomei, eu já não sabia de mais nada, o que estava acontecendo, quem era quem, qual que era o objetivo dos personagens. Perdidinha. Mas eu não voltei pro início, não voltei para rever minhas marcações, só segui lendo. E tem umas narrativas, assim, muito confusas, que eu fico tipo, meu Deus, parece que eu
li o começo de um livro, o meio de outro, aí comecei outro livro no meio desse, aí, sabe? Umas coisas muito confusas. Um personagem tá vivendo um momento, aí ele pula para outros personagens que estão vivendo outro momento, e aí você não sabe como é que aquelas duas situações se encaixam, e aí do nada é o último dia do mundo, tipo, eles estão prestes a viver o fim do mundo. Eu só sei que eu não tô entendendo nada, mas eu já passei da metade, eu tô em 53%. Eu vou pegar ele para ler um pouquinho agora, antes do marido chegar em casa, mas não vai dar para ler muito, e amanhã eu compenso, amanhã eu foco um pouco mais nessa leitura. Esses últimos dias não tava muito afim de ler, Ruge me deixou assim um pouco cansada, sabe, de ler, então agora eu tô tentando manter o ritmo de ler pelo menos um pouco todo dia. Enfim, vou ler mais um pouquinho, ver se eu consigo entrar um pouco mais na história. Uma coisa é inegável, as ilustrações desse livro são belíssimas. Estou por aqui com um foco total na leitura. Eu tô fazendo alguns sprints de 1 hora para conseguir terminar esse livro. Já foram 2 sprints, eu já li mais ou menos umas 80 páginas, quase 90, e faltam, acho que mais uns 2 sprints eu consigo terminar. Agora eu fiz uma pausa pro lanche e para assistir mais um episódio, mais um capítulo de Beleza Fatal. Estou indo pro episódio 2. Fiz um teste grátis ali e vou ter que assistir quase 40 capítulos em uma semana. Olá, vlog! Venho atualizar a última leitura finalizada deste vlog. Consegui terminar Good Omens. Tirei um dia inteiro aí, acho que foi sexta ou quinta? Acho que não foi quinta, não. Acho que foi sexta-feira. Tirei a sexta-feira aí pra poder focar nessa leitura e terminar de uma vez, então consegui. E assim, eu acho que eu podia cortar todo o meio do livro e deixar só o começo e o final. Porque assim, no começo a gente tem... Eu falei sobre o começo desse livro muitos vlogs atrás, até porque eu demorei bastante pra ler, né? Comecei a ler em janeiro, então desde janeiro já saíram vários vlogs. E aí no começo a gente tem literalmente o nascimento do anticristo e um anjo e um demônio se juntando pra trocar os bebês. Tipo, tem um bebê normal nascendo e o anticristo, e eles querem trocar esses dois pro anticristo ser criado ali, né, no meio da humanidade, até chegar o momento em que ele vai trazer aí o fim do mundo. E a gente tem umas freiras envolvidas, aparentemente essas freiras, elas estão ali numa igreja, tipo, meio satânica. É uma vibe muito doida o começo do livro. E aí no meio ele pula pra várias coisas aleatórias, tipo... Eu sei que provavelmente um desses personagens que apareceu aqui no meio era o anticristo criança.
Mas eu não prestei atenção, porque eu não tava me prendendo, não tava me deixando com aquela vontade de ler, sabe? De saber o que tava acontecendo. Então, o meio me afastou bastante da história, acho que por isso que eu demorei um pouco pra ler também. Tipo, o começo eu li bem rápido, o final eu li bem rápido. O que me prendeu, assim, né, de não continuar, o que me empacou foi realmente o meio do livro. Tem vários personagens, ele vai pulando, assim, de um personagem pro outro, aí começa a apresentar um personagem novo do nada, que você nem sabe qual vai ser a utilidade dele ali no final da história. E aí o final começou a ficar bem interessante, então eu gostei bastante do começo e do final, mas o meio ali me perdeu. Então eu acabei dando, acho que 3 estrelas e meia por causa do começo e do final, principalmente por causa do começo. O final também não foi lá essas coisas. Eu esperava um pouco mais, confesso, por causa de toda a preparação, de toda a promessa que teve ali no começo do livro, falando que o fim do mundo tá a caminho. Enfim, essa foi a minha opinião final sobre Good Omens. Agora eu finalmente posso assistir a série, porque eu confesso que tava lendo esse livro mais para poder assistir a série, ter uma base assim para poder comparar e saber o que os autores imaginaram e como foi adaptado, do que, sabe? Enfim. Aí a outra leitura finalizada também aqui foi o Livro dos Humanos, né, que eu já comentei sobre. E o que me deu uma empacada aí nesse desafio essa semana foi o fato de que eu ainda não tinha terminado Rouge, que era uma leitura que eu trouxe aí da semana retrasada, no caso, porque agora a gente já tá começando outra semana, da semana do desafio. Então, na semana retrasada eu estava lendo Rouge, era para ter finalizado, só que acabei trazendo ele para essa semana em que estava rolando esse desafio, e aí isso acabou me atrasando um pouco nas leituras que eu tinha separado. Mas eu gostei de passar essa semana aí focada em algumas leituras, e assim, fazia tempo que eu não lia tão certinho por tantos dias seguidos. Se eu não me engano, agora eu tô no 12º dia, 13º dia de leitura seguida. Tipo, eu mal conseguia fechar uma semana lendo todo dia. Então, acho que esse desafio serviu muito bem pra isso também. E eu espero que tenha servido pra entreter vocês do lado daí. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Se interessou por qualquer um dos livros que eu citei no vlog de hoje, eles estarão linkados aqui no box de descrição, que vai te levar direto pra Amazon. Comprando com esse link você me ajuda. Eu recebo uma pequena comissão e não altera em nada no valor da sua compra. E assim é uma forma de você apoiar o canal. Além de participar do nosso clube de leitura, hypar o vídeo, deixar seu like, se inscrever, ativar as notificações, participar do nosso clube de membros aqui também no YouTube mesmo, mas também tem essas outras opções aí, caso você queira apoiar um pouco mais o canal. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê em um próximo vídeo. Tchau!